Estamos ao vivo. Deixa eu aproveitar e organizar aqui as madeixas. Vamos colocar aqui a temática marketing para mulheres. Fixar comentário. Olá, boa noite, tudo bem com você? Bem-vindo à live. E hoje o tema vai ser marketing para mulheres. Na verdade, nós vamos falar de diversos pontos do marketing. E essa live vai ser um informativo muito importante também para quem está num momento, vivendo nesse momento, nesse planeta que dá uma loucura, né? Deixa eu ver um pouquinho de água, que hoje tá calor pra caramba. Bom, qual que é a temática da live? Por que eu me propus fazer essa temática? Primeiramente, esse tema, ele tem a ver com o mês de março, porque dia 8 de março foi Dia Internacional da Mulher, e os eventos que eu foquei em realizar esse mês têm a ver com essa temática. Então, por isso desse tema. Olá, Gi, tudo bem? Fica até o final, Gi. Então, a temática, ela foi criada porque, a princípio, eu iria focar em eventos, ou seja, palestras, com essa temática dentro do mês de março. Então, por isso que tem essa temática. Mas eu vou explicar agora, fragmentado, qual que é o propósito dessa temática, e nós vamos falar de diversos outros pontos, tá? Então tá bem entendido o porquê do tema marketing para as mulheres, tem a ver com o mês de março, tá bom? Marketing é marketing, para homem, para mulher é tudo igual, só que por ser um mês de comemoração aí do Dia Internacional das Mulheres, eu decidi adotar uma temática específica, tá? Bom, vamos começar explicando, conforme as pessoas forem entrando, eu vou me interagindo com elas, mas quem estiver ao vivo, conforme eu vou explicando, quiser deixar perguntas e compartilhar alguma coisa, é só registrar, tá? O que é importante frisar nesse momento é o seguinte: primeiro ponto, o que é marketing? Se vocês olharem em alguns supermercados da sua cidade, principalmente grandes centros, como Campinas, Limeira, aquele mercado, eu já observei isso no mercado Dia por Cento. Normalmente na placa dele está escrito assim, marketing. O que é marketing? Marketing é mercado, significa em inglês mercado. E o que significa marketing? ING, nas palavras em inglês, ela está atrelada à ação. Então, marketing significa literalmente ações para o mercado, tá? E essas ações para o mercado englobam... Olá, boa noite, Micrão, tudo bem? Englobam diversas ações, porque é um processo macro. Então, olá, Ari, tudo bem? Então, marketing não tem a ver com venda, tem a ver com construir o seu mercado e, consequentemente, a venda é um dos efeitos aí desse processo, tá? Então, explicando o primeiro ponto, por que marketing para as mulheres? Olá, Pandes, impressos, boa noite. Por que marketing para as mulheres? Porque tem a ver com o mês de março. E o que significa marketing? Fazer o mercado. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, a gente vai andar um pouquinho, tá? Bom, o marketing, gente, ele é uma parte do negócio. Ou seja, quando a gente pega os negócios como um todo, se a gente fosse considerar aqui 5 pilares, o marketing é um dos pilares, tá? Então, o marketing ele é intrínseco a todos os negócios, seja comércio, seja prestação de serviços, seja uma indústria de grande porte. O mercado, né, ele engloba todos os negócios. Agora, o quanto o empreendedor entende de marketing, aí é outros 500. Mas marketing ele é intrínseco a todos os negócios. Só que a gente precisa trabalhar esse assunto de uma forma única, porque ele é bem amplo, tá? É o mesmo que você falar, por exemplo, da segurança do trabalho. É específico, é bem amplo. Então, existem alguns pontos dentro do negócio que são específicos de cada... tem a ordem certa no negócio e ele é intrínseco, ou seja, querendo ou não, ou você aprende sobre, ou você vira vítima de não saber sobre, tá?
E para entender do mercado, agora vamos falar de mercado, a gente tem que se ater à seguinte situação. Primeiro, pirâmide de Maslow, tá? O mercado, ele gira em torno de atender demandas, e demandas têm a ver com as necessidades humanas. Então, se eu entender muito bem sobre as necessidades humanas, primeiro ponto, eu vou entender as minhas necessidades, e segundo ponto, eu vou entender as necessidades do mercado e, consequentemente, o mercado que você está entregando. Então, eu vou explorar um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow, e aí eu vou fazer uma âncora com o que está acontecendo nesse momento no planeta, né? Nesse momento que está afetando a todo mundo, para vocês entenderem, mais uma vez, a importância de se fazer gestão, de entender de mercado, porque se você não estiver preparado para a informação, o caos, ele vem e te derruba, né? Então, primeiro ponto, o que tem na pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow é um diagrama que ele representa como se fosse etapas de necessidades, porque existem as necessidades espirituais, as necessidades fisiológicas, as de segurança, sociais, as de realização e a de autorrealização, tá? Então, o que isso significa? Que cada patamar desse existe necessidades que precisam ser supridas em menor escala para que as pessoas possam subir para outras. Então, se o seu mercado está em alguma necessidade superior, provavelmente ele é afetado quando as necessidades básicas são o foco, que é o que está acontecendo agora. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a pirâmide de Maslow, tá? A primeira etapa da pirâmide de Maslow é espiritual. Então, todo ser humano tem necessidade de religamento, necessidade de pertencimento, tá? Quando isso não é suprido, o mercado negativo também acontece. Olá, Ju, tudo bem? O que seria o mercado negativo? Então, eu entendendo que, as pessoas têm necessidade de pertencimento, eu consigo olhar para esse mercado e enxergar as igrejas, os programas de autoconhecimento, bares, né? Aí você fala, bar espiritual é que quando esse mercado, essa parte da pessoa não está equilibrada, ela tende a ir para vícios, ela tende a ir para o desequilíbrio, tá? Numa segunda necessidade, a gente tem as necessidades fisiológicas, tá? O que são as necessidades fisiológicas? O ser humano, o corpo humano, ele precisa de alguns elementos externos para ele poder estar com energia em movimento. Primeiro, ele precisa de ar, ele precisa respirar. E o oxigênio ele está externo, né? Então a qualidade do ar precisa ser boa para que eu me mantenha pelo menos respirável. Então oxigênio é a primeira necessidade mais básica que a gente tem. A segunda é a água. Ou seja, se você estiver no deserto, você precisa estar respirando e você vai precisar de nutrição e hidratação, que no caso é a água. Se tiver uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de água, naturalmente, e se você tiver consciência sobre isso, provavelmente você vai optar pela água. Por quê? Porque se você tomar Coca-Cola, se você não conhecer a composição, mesmo sendo líquido, você vai querer matar sua sede. Só que na verdade você vai estar praticamente se matando. Porque ela tem um pH ácido e isso vai causar mais sede do que hidratação. Porque a água, mesmo a Coca-Cola sendo líquido, ela não é um produto de necessidade fisiológica. Ela entra em outra categoria, tá? Então, o ser humano precisa respirar, beber água e comer. Tudo bem? Tudo bem. E também existe a necessidade de reprodução, mas essa reprodução tem a ver com você continuar a espécie humana, tá? Não necessariamente garantir a sua satisfação sexual. Então, nesse primeiro patamar, a gente vê lá a espiritualidade, a gente vê as necessidades fisiológicas e na terceira camada a gente vê a necessidade de segurança. O que é a necessidade de estar seguro? Primeiro, seguro financeiramente, fisicamente, né? Então, que mercado existe aí? Então, se a gente olhar para o mercado mais básico, peraí, todo mundo bebe água. Que negócio que existe para suprir essa demanda? As empresas que fazem o vazamento de água, né? Ou as empresas que usam a água como marca e assim sucessivamente. Olá, Camila, tudo bem? Ah, todo mundo come. Quantas empresas tem aí para suprir essa demanda, né? Então, conforme você vai vendo as necessidades humanas, você consegue ver o tamanho do mercado e ter uma noção da amplitude disso. E aí vocês vão entender o que está acontecendo no mercado também perante essa visão de marketing, tá?
E aí a segurança, nós buscamos por segurança. Por quê? A segurança, gente, ela te leva à longevidade. Não é só a segurança física, como a saúde, mas segurança financeira. Então, longevidade, para você ir mais longe na sua vida, vamos colocar assim, um projeto de 100 anos, que é mais ou menos uma média aí de vida do ser humano, se a gente for considerar de 80, 90, e vamos imaginar que essa idade seria o final do seu projeto, tá? Você não quer parar o projeto no meio, para isso você precisa de segurança. Só que você não precisa só da segurança, você precisa garantir a sua integridade física e a sua integridade espiritual. Só que existem as outras fases acima disso. Por exemplo, a necessidade social, porque ninguém vem ao mundo sem outra pessoa, por exemplo, sem a participação de 2 pessoas pelo menos, né? Então, a necessidade social, ela engloba a família, amigos, a sociedade, tá? Aí existe a 5ª camada, que é a camada da realização, ou seja, nós viemos ao mundo para ser projetores, né? Para a gente veio construir. Ninguém veio aqui só para comer, beber, dormir e se reproduzir. A gente cria coisas, né? E é lá onde estão os empreendedores, é lá onde está as faculdades, é lá onde está todo o desenvolvimento do intelecto, tá? E, em última camada, a gente tem o autoconhecimento, que é, na verdade, a autorrealização. É você poder olhar para trás e falar assim, caramba, eu fiz tudo o que precisava na minha vida? Fiz. Então, você se sente autorrealizado, tá? Agora, vamos falar o que está acontecendo no mundo. Primeiro ponto, conheça a ti mesmo. Desde que o mundo é mundo, gente, nós estamos numa bola. Olá, Raquel, tudo bem? E... esqueci o nome de quem é da VUC TI. Gente, eu vou continuar explicando e depois eu vou abrir para perguntas, aí vocês podem colocar, tá? Nesse momento a gente está falando da pirâmide de Maslow, tá bom? Então, o que está acontecendo agora no mundo? Primeiro, vírus, protozoários, bactérias sempre existiram, sempre. Sempre e sempre vão existir, porque faz parte da cadeia das espécies. Tá? Tem 5 quilos mais ou menos de bactéria dentro de cada um de nós. Então, assim, sempre existiu. É que não é visível. Tudo bem? Tudo bem. Porém, essa situação que está acontecendo atualmente, ela mostra o seguinte. Perante uma ameaça, tá? A gente tem que analisar o mercado. Então, marketing é mercado. Por isso, entender de marketing é tão importante, principalmente para quem tem negócio, tá? Porque, primeiro ponto, você sempre vai entender de pessoas. Porque os negócios existem para suprir necessidade de pessoas. Então, se você não entender das suas e do mercado, provavelmente você não consegue lidar com negócios, né? E mesmo que a gente saiba todas as teorias, tá, gente? A prática ela é totalmente diferente, mas sem a teoria a gente não vai para a prática para poder lapidar a habilidade, né? Então, o que está acontecendo? Existe, ok, o vírus, aí tá, beleza. Pela pirâmide de Maslow, qual é a categoria que mais está sendo afetada por conta desse vírus? Quem é Hunter e estiver me ouvindo, se quiser fazer agora um test drive, fala para mim. Qual é a parte da pirâmide de Maslow que mais está sendo afetada com essa exposição do vírus? Então, a gente tem espiritual, necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade social, necessidade de realização e autorrealização. Aonde que está mais... onde está trincando a pirâmide de Maslow das pessoas, tá? E a pirâmide, consequentemente, do mercado. Então, coloca aí quem é Hunter, escreve aí para mim. Qual é a camada da pirâmide de Maslow? Então, o que está acontecendo? Existe uma ameaça ao físico, né? Automaticamente a gente quer segurança, porque tudo aquilo que me ameaça fisicamente é questão de sobrevivência. Só que, aí a Raquel colocou todas, consequentemente, Raquel, porque como é uma pirâmide, está tudo conectado, aonde causar desordem vai disruptar tudo. Só que existe um ponto macro que está sendo afetado e está desestruturando o meio, que é o que a Camila colocou. Social? Fala com certeza, Camila. Social. Vamos analisar. O vírus, ele está no indivíduo. Só que todo mundo está conectado. E como a gente consegue transmitir, tem a questão da transmissão ser fácil, automaticamente eu posso passar para o outro e assim sucessivamente. Por isso que chegou aqui no Brasil e chegou onde chegou. Tudo bem? Tudo bem. O que ele está fazendo? Ele está criando um atrito social. Porque a parte social, ela tende a se afastar.
Só que nós já estávamos afastados, nós só não estávamos conectados, a gente só não prestou atenção o quanto cada um de nós interfere no todo, certo? Só que automaticamente o social faz com que a parte de baixo crie esse vácuo, que é o que, olha, se o social está afetado, eu vou naturalmente ir para a segurança. Por quê? Por necessidade de sobrevivência, eu vou me excluir para que eu possa sobreviver. Só que isso também é um paradigma, porque ninguém vive sozinho, né? 100% não. Só que quando a pessoa vai para a necessidade de segurança, que é o que? Putz, eu vou ficar na minha casa, eu vou me afastar das pessoas, eu vou buscar o meu isolamento nesse momento para eu me proteger, ela também sobrecarrega a parte de baixo, que é a parte da necessidade fisiológica. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão em busca dos alimentos para ficarem isolados e ela com ela, né? Se o social está desestruturado, a camada de cima já rompeu, que é a camada da realização. Porque a camada de realização precisa de realizadores. Só que é o seguinte, gente, se os empreendedores não entendem disso e principalmente não aprendem, inclusive, a educação mercado, não se preparou para esses cenários de caos, porque é uma preparação. Ir para o mercado, fazer gestão de marketing, é você se preparar para o caos. E não sei se vocês lembram quem é Hunter, eu cheguei a mandar, acho que faz um mês, um vídeo sobre você está preparado para o caos? Parecia que eu estava adivinhando que alguma coisa mais na frente iria acontecer, não dessa magnitude, né? Mas o caos é a vida. Então é o seguinte, se eu não pratico gestão no meu negócio, porque a ordem ela é um antídoto para o caos, tá? O que está acontecendo no mundo é um caos. Por quê? Em algum lugar deu ruptura na ordem. Só que uma ordem macro, é uma disruptura social. Então está mexendo no social e consequentemente as partes de baixo ficam sobrecarregadas. Só que a gente precisa de pessoas realizadoras, porque quem são os fornecedores de serviço, fornecedores de produto? Os empreendedores. E se a sociedade se encolhe, o que vai acontecer com quem estava lá em cima? Tende a cair. Mas por que cair? Porque os próprios empreendedores não são educadores dos seus mercados. Então também é nossa culpa, de alguma forma, isso de modo macro, tá, gente? Porque a gente só fica com base em venda, dinheiro, venda, dinheiro, venda, dinheiro. Acabou as vendas, acabou. Só que o mercado não gira só com dinheiro. Dinheiro é consequência de toda uma estrutura, né? Então, por medo, as pessoas vão se retrair. E aí elas vão segurar, por exemplo, seus investimentos, porque proteção, 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 segurança, segurança, segurança. Só que ela mesma vai acabar sucumbindo, porque sem realizador não alimenta o retroalimenta o sistema. E aí os próprios empreendedores, olha só o que está acontecendo, não se prepararam para o mercado online. Então tem gente, agora vamos home office. Minha pergunta é, você preparou o seu negócio para ser online? Porque hoje tu não está de marketing digital, só que marketing é marketing, online e offline. Então, a pirâmide de Maslow, ela é um padrão de conduta humana que, se você que é empreendedor aprender cada vez mais, você também passa a educar as pessoas que são consumidores dos seus produtos e serviços. Então não é só questão de você estar bem, você ter dinheiro ou não para cumprir. E isso é um reflexo do todo. O que está acontecendo fora no mundo está dentro da gente. Esse caos externo está dentro de nós. Porque nós não fazemos o que está nos nossos poderes, que é criar a ordem para minimizar o caos. Se o caos está global, é porque o caos está em cada um de nós. Então, é um momento não só de retrair, mas de refletir. E principalmente, gente, se todo mundo agora começar a descer a pirâmide e ficar todo mundo segurança e necessidades fisiológicas, não vai ter realizadores por medo. E a gente precisa de realizadores, porque sem isso não tem as pessoas que causam a cura. Então, para combater o caos, precisa da ordem. E a ordem parte de cada um. Então, não é hora de ficar segurando, é hora de entender e investir principalmente naquilo que a gente não está investindo, que é a ordem e o conhecimento. Então, o conhecimento faz com que a gente gere essa pandemia, esse pânico externo, né? Por quê?
Se nós não nos conhecemos, agora durante o caos as pessoas começam a ficar doidas, tá? Então, entender de mercado também é uma questão de entender de pessoas. E aonde a gente está pecando? Nas pessoas. Para começar, a primeira pessoa somos nós. Então, se você é empreendedor que está me ouvindo, quando eu digo marketing, eu estou dizendo entender do todo, né? Porque você vai sofrer com um todo, assim como eu estou sofrendo com um todo, e todo mundo tende a sofrer. A questão é, ou sofre, ou vence, né? Então essa é a hora de ressignificação, porque nada acontece no mundo se não for por um propósito. O caos veio para ensinar. Você precisa de ordem, primeiro em você, porque automaticamente isso vai refletir no todo. Se você não está buscando a sua ordem, isso no seu negócio, porque a gente precisa de realizadores, a gente tende a sucumbir. E quem sobrevive ao caos? Quem se ajusta a ele, né? Então, entender da pirâmide de Maslow, entender o que é o mercado, faz com que o empreendedor tenha muito mais responsabilidade de ser um empreendedor muito mais responsável. Entender sim de marketing, entender sim de segurança, entender sim de meio ambiente, não só daquilo que ele vende. Por quê? Aquilo que você é especialista só cabe a você. Só que se você está no mercado, você tem que aprender sobre o mercado. Senão acontece o que está acontecendo, né? As grandes redes, elas acabam sobrevivendo mais que os pequenos, porque os pequenos não pararam para ser tão bom quanto as grandes, né? E tem mercado para todo mundo. A questão é que quem faz mais, quem aprende mais, se sobressai, né? Então, é importante ter essa consciência, porque o caos já está estabelecido, pode piorar, mas ele vai passar. A questão é como você vai sair disso, com medo ou como alguém que vai enfrentar, peraí, se isso está acontecendo externo, está em mim. O que tem dentro de mim? Que caos é esse dentro de mim? Porque talvez você não tenha ordem financeira. Muita gente está com medo porque não tem planejamento financeiro. Muita gente está com medo porque não fez planejamento estratégico. Muita gente está com medo porque aí está vendo fora. A minha pergunta é, tudo isso está dentro de você, está dentro de mim também. Eu estou nesse momento refletindo, peraí, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, onde que eu mexo, onde que eu não mexo. Porque, gente, o macro só reflete o micro. Então, tudo isso que está externo está acontecendo dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu negócio, tá? E, bom, deixa eu pegar aqui... Então, vamos lá, só para a gente não mudar de tema bruscamente. Então, as necessidades, segurança, social, na verdade, tudo é mexido, né? Estou investindo em ordem. Não é a Borelli Academy? Sim, Camila, exatamente. Depois a gente fala mais sobre isso. As crises são cíclicas, aprender com ela é um diferencial, lidar com ela e se preparar. Exatamente, Raquel. Porque, gente, a vida é caótica. Só que o que está nos nossos poderes é mexer na ordem. Só que a ordem ela tem um limite, tá? Existe a ordem que a gente não tem influência, por exemplo, catástrofes naturais. A ordem da natureza, se ela entrar em caos, nós somos afetados de forma maciça, tá? Nisso a gente não tem como agir. Só que a pergunta é, e naquilo que a gente pode? Porque se a natureza responde, é efeito do micro. Em massa, né? Então, por exemplo, polui o rio, polui o mar, polui. Naturalmente a gente está criando desordem naquele equilíbrio, né? Naquela ordem. E aí ela vai gerar o caos para equilibrar, porque é um processo natural. Então nós vamos sofrer a nossa própria desordem individual, só que coletivamente praticado, né? Agora, aquilo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Você está criando, você está entendendo sobre gestão financeira, entendendo de mercado, entendendo do que você está oferecendo para o mundo, a sua responsabilidade como ser humano no mundo. Isso, eu acho que é o momento mais drástico da gente repensar. Você entra em algumas redes sociais, você vê só piadinha, né? Nossa, quarentena, no terceiro dia de quarentena eu já estou assim assado. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, que a gente vai falar sobre cérebro trino. Entender de pessoas ou entender de si mesmo.
As pessoas, a consciência, o que te faz ser quem você é? Por exemplo, o que faz a Raquel ser a Raquel, a Camila, a Suelen ser a Suelen? É a consciência deste momento de eu ser alguém. Só que essa consciência, ela vive de toda a minha experiência, ou seja, essa consciência que eu tenho no momento é de toda a minha história do meu passado. Se eu perdê-la, eu perco o vínculo com a história. Aí eu não sei quem eu sou. Então a consciência, ela busca o quê? A ordem, porque ela é o antídoto do caos. Então quando a gente é natural, o nosso corpo é ordenado, né? Então se acontece alguma doença, alguma coisa, é porque o corpo está dizendo, ó, tá tendo desordem aqui, eu vou entrar no caos e consequentemente pode vir a óbito, né? Então é isso que acontece. Só que existe um outro nível que a consciência vai buscar. A consciência, ela busca primeiramente a ordem para minimizar o caos. Ela precisa ter essa parte manual, né? Essa conduta com a vida. Num segundo patamar, ela vai buscar o significado das coisas. Então, a mãe é a mãe porque dentro da minha cabeça ela tem um lugar, o pai é o pai, relacionamento é relacionamento, a xícara é a xícara. Tudo tem lugar e tudo tem nome, porque você dá significado para as coisas. Quando as coisas não têm significado na sua vida, você tem o vazio, né? Naturalmente, dar significado para as coisas gera o vazio. E se você no seu dia a dia não busca a ordem, não busca o seu significado de vida, quando o caos vem e ele vai te tirar o significado, consequentemente você vai sentir vazio. É o que está acontecendo agora com muitas pessoas. Estou dentro de casa, não sei o que eu faço, porque ela nunca parou nesse momento de estar com ela. O que eu vou fazer na minha vida? Para onde que eu vou? Não cria direção, não vira projetista, não vira realizador. Porque a pessoa está sempre lá, comer, beber, dormir, se reproduzir, se relacionar, comer, beber, dormir, se reproduzir, se relacionar, segurança. Ele não vai para a realização. Realização requer você reaprender sobre si mesmo. Então, ter negócio de uma forma real significa você mais entender sobre você do que realmente sobre o outro. Porque quando você leva o negócio a sério, você praticamente passa a conhecer mais sobre pessoas. Você praticamente passa a entender mais sobre o mundo. Então, eu até já disse para alguns clientes que foi depois que eu comecei a empreender que até a minha espiritualidade ela aumentou. Por quê? Porque eu tive que entender muita coisa para que eu pudesse suportar muita coisa. E esse suportar significa lidar com as minhas escolhas, né? E aí, consequentemente, a gente tem que entender que por mais que a gente faça gestão, a gente vai até um ponto. Porque não dá para organizar tudo, não dá para controlar tudo. Tem coisa que está acima de nós. Então, você faz o que precisa ser feito e flui, né? Só que você passa isso para frente. Você tenta ser o melhor negócio possível, a melhor pessoa possível, porque você está dentro de um mundo caótico e naturalmente o caos vai vir. Ora, cedo ou tarde. E ele vem só para ensinar, né? Porque a gente está num processo coletivo. Bom, então entender, gente, da pirâmide de Maslow é essencial, tá? Bom, vou te falar agora rapidamente do cérebro trino, porque... Por que eu convidei? Eu convidei várias pessoas, várias pessoas, né? E a quantidade de pessoas ao vivo muitas vezes é menor, até porque, assim, por eu não ser conhecida, tem várias situações que me levam a ter um público menor. Só que eu preciso fazer aquilo que o meu coração pede para que eu leve a mensagem para quem quiser ouvir, como já dizia Jesus, né? Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Mas eu quero falar do cérebro trino, porque vocês podem ver que a gente pode ter um cenário um pouquinho pior do que está tendo. E é importante você estar consciente disso. Por quê? Para que você não pire perante o caos. O cérebro trino significa que o nosso cérebro, a nossa ferramenta de vida aqui, né, que está embutida aqui. A gente não conhece de muita coisa que está dentro de nós, né? Existe a teoria do cérebro trino, que é o seguinte: o cérebro ele tem 3 divisões, tá? O cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex frontal. O cérebro reptiliano é responsável pelo físico, ou seja, estou aqui, meu coração está batendo, eu não estou intervindo nisso. É o cérebro mais antigo, ele vem o cérebro dos répteis, né? Para as coisas funcionarem. E o cérebro reptiliano
para a sobrevivência, ele tem duas funções, ataque e fuga, né? É fazer o corpo funcionar, mas quando que você percebe que alguém está mais reptiliano? Quando ele está atacando, quando ele está fugindo. E ele precisa fazer o quê? Então você percebe que perante o caos, o que está acontecendo no supermercado? Está todo mundo atacando. Não, eu vou lá comprar a quantidade de comida, porque se eu morrer, e se eu isso? Então o medo, né, da morte, que é um fato, né, faz com que algumas pessoas ataquem, eles vão para o ataque, outras estão fugindo, tá? As pessoas que são um pouquinho mais desenvolvidas, que têm o cérebro límbico um pouco mais desenvolvido, o que acontece? Todo mundo tem esse cérebro. A questão é que nem todo mundo se esforça para desenvolvê-lo, tá? Porque o cérebro é um músculo, ele precisa ser desenvolvido e usado, né? É a parte do cérebro da parte emocional, porque nós somos mamíferos, né? O cachorro tem o cérebro límbico. O que é o cérebro límbico? Ele cria empatia, né? Ele cria o vínculo. É justamente na pirâmide de Maslow que está sendo afetada a parte do social. O límbico está literalmente ligado ao social. Ele é responsável pela parte química, né? Então, por exemplo, os traumas, quando uma criança sofre algum tipo de trauma no relacionamento infantil, alguma coisa do tipo, esse trauma ele fica registrado nesse sistema de uma forma muito profunda, porque o cérebro límbico daquela criança não tinha maturação para lidar com aquela carga emocional. Por isso que tem muita gente que acaba tendo traumas na infância, tá? E isso reflete na vida adulta. Agora, o adulto, ele também tem trauma, só que o cérebro dele está um pouco mais maturado, tá? Então, por isso que o adulto, ele consegue lidar com algumas situações melhor do que, claro, uma criança. Então, esse cérebro de empatia, ele precisa ser desenvolvido, e isso é totalmente social. Então, se você teve problemas na infância com relacionamento, consequentemente, a empatia e outros pontos sociais vão ser afetados. E isso impacta totalmente nos negócios, tá? Entender disso, gente, acaba sendo um pouco libertador, porque você percebe que, às vezes, algumas dificuldades que você tem com venda, com exposição, tem a ver com esse contexto. Então, por isso que é tão importante entender sobre si mesmo, né? Para que você possa, inclusive, identificar suas lacunas. Então, ter um negócio não é simplesmente colocar um produto para vender, um serviço para vender. É você ser um estudioso do todo. Porque sem isso, você não vai ter ferramenta, muitas vezes, para se construir. E, consequentemente, as coisas ficam como estão. E aí, a gente tem a parte do cérebro. Olá, Thaís, tudo bem? Olá, Gi, tudo bem? Oi, Gi, quanto tempo, hein? Bem-vinda. Que é o cérebro neocórtex frontal, que é o cérebro do realizador. É o cérebro do planejador, é o cérebro da prevenção, é o cérebro do visionário, é o cérebro do matemático, do engenheiro, do arquiteto. O neocórtex frontal é a parte do cérebro que leva a gente para frente, que leva a gente para o futuro. Então, a gente precisa do equilíbrio dos três cérebros. Um empreendedor, ele precisa desenvolver todos os pontos que cabe a ele para ele poder se manter no negócio. Porque vem o caos, se a pessoa não está pronta para ter um negócio, ela vai ter medo, consequentemente ela fica reptiliana. E a gente precisa do reptiliano porque a gente precisa da força no caso do marketing hunt, que tem o símbolo do leão, né? Que é para a gente ir ao mercado, para a gente ter essa força de impulsionamento. Então não é uma coisa ou outra, a gente precisa dos três partes do cérebro funcionando. Só que o que está acontecendo agora externamente, as pessoas, a maioria não sabe disso, tá? Não sabe disso porque não busca o autoconhecimento, não busca, eu estou generalizando, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que busca, que entende. Só que a minha pergunta é, você passa isso para frente? Porque só conhecimento para si mesmo vai com você pro caixão. A gente está aqui para viver coletivamente. É por isso que o meu negócio eu escolhi atender a necessidade de realização. Tem a ver com conhecimento, tem a ver com ordem, tem a ver com progresso. Consequentemente, é um mercado bem pequeno. Poucas pessoas escolhem ter esse tipo de negócio, poucas pessoas escolhem adquirir serviços desse tipo de negócio. Por quê? Porque nesse momento está todo mundo curtindo Netflix, vendo qualquer coisa no YouTube, fazendo piadinha, menos se educando, menos entendendo o que está acontecendo. E são essas pessoas que vão ser vítimas da sua própria ignorância. Porque, gente, nós estamos num problema coletivo, só que, como eu disse no começo da live, o que está fora está dentro da gente, tá? Então, se todo mundo buscar
se desenvolver e buscar criar esse equilíbrio, só que de uma forma mais inteligente, a gente vai refletir no todo. O nosso governo é reflexo da nossa população. O caos externo é reflexo ou seja, todo mundo está participando, todo mundo está no mesmo balaio de gato. Então, mesmo que você seja muito bom naquilo que você faz, tem que ser além de você, né? O meu negócio fatura, ok, então continua fazendo, dá emprego para as pessoas, eduque essas pessoas. Tem empresa, está faturando, então crie um processo de desenvolvimento de pessoas, para que as pessoas entendam de pessoas. Não fique só no faturar, porque o dinheiro ele é um meio simbólico. Amanhã ou depois ele cai de moda e vira outro símbolo. Só que o que vai restar de nós vai ser a conduta que cada um tem aí no mundo, né? Tem dúvidas sobre o cérebro trino? Se quiser colocar aqui alguma informação ou pergunta, pode fazer, tá? Daqui a pouco eu vou chamar alguém para conversar comigo. Bom, eu vou seguir. Então eu falei do porquê o tema marketing para mulheres, né? Porque março tem Dia Internacional da Mulher, eu escolhi essa temática mais como uma forma de ser característica do mês, tá? O que significa marketing? Marketing é fazer o mercado. Falei da pirâmide de Maslow, das necessidades humanas, e falei do cérebro trino. Quem fica até o final da live vai ganhar um e-book que vai estar o resumo do que eu estou dizendo sobre isso de forma escrita, então vai ficar mais fácil aí depois para fazer a leitura, tá? Mas só para quem ficar até o final que eu consigo ver aqui. E aí eu vou mandar por e-mail, depois a gente conversa e tal. Então, calma, vamos só focar na live, tá? Agora vamos falar de mulheres no mercado, gente. Olha, quando eu escolhi essa temática, e por que mulheres? Porque eu falei que por questão do Dia Internacional das Mulheres. Eu sou uma mulher à frente dos negócios. Eu já senti preconceito por ser mulher e de outras mulheres. Eu já passei pela vivência do preconceito de estar à frente do negócio. Já senti preconceito de outros profissionais, principalmente profissionais corporativos. De repente a pessoa está começando. Então eu já vivenciei algumas experiências negativas estando à frente de um negócio, sendo mulher e sendo pequena no sentido de eu tenho uma MEI, sou eu empresa, né? E ter resiliência para lidar com isso é muito importante. Outro dia eu recebi uma futura parceira que a gente está conversando, né? Ela da parte de meio ambiente. E ela disse que para ir numa reunião lá com um cliente, ela levou o marido dela. E eu falei, mas seu marido é da área ambiental? Ela falou assim, não, eu só levei porque eu tinha sentido uma resistência e eu queria ter um símbolo masculino comigo. Ou seja, existe muito pano para manga, gente, muito pano para manga em relação ao mercado e às mulheres. Só que você, mulher empreendedora, eu vou te dizer uma coisa, talvez a culpa seja de nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós somos julgados porque nós não levamos o negócio a sério. Criar negócio não é ter só apenas não estou desmerecendo que tem um produto, um serviço e entregar lá, porque isso é comércio. Só que você tem que entender de mercado, tanto quanto o homem, é o mesmo jogo. Hoje, independente se você faz artesanato, se você pinta, se você faz pão, se você é prestadora de serviço, você tem que se posicionar como empresária. E para ser empresária, você tem que entender de mercado, entender de um negócio como um todo, não apenas daquilo que você executa. Até hoje, às vezes eu tenho cliente que fala, quem cuida dessa parte é meu marido. Eu falo, quem tem que saber da sua finança no seu negócio é você, não seu marido. Então a gente terceiriza alguns pontos, porque nós somos fracas às vezes em algumas escolhas. Então assim, você está na frente do seu negócio, seja empresário do seu negócio. O marido ele faz parte, o parceiro ele faz parte, só que empresa é negócio e relacionamento à parte. Eu não posso precisar da live hoje, sem problema, calma Camila, sem... Então, assim, gente, eu escuto de muitas empreendedoras, a gente nós mulheres, terceiriza muita coisa para o homem, sendo que você tem que ter gestão do seu negócio. Então, qual é o problema de fazer gestão financeira? Aí eu pergunto às vezes para alguma empreendedora, quanto você fatura? A pessoa não sabe, porque você foge da matemática. Gente, a gente tem que encarar aquilo que a gente tem dificuldade. Então, se você não tem visão de negócio, precisa desenvolver isso. Por quê? Se o mercado está como está para as mulheres, em relação ao negócio, tá? É culpa das mulheres.
tem que fazer gestão, tem que entender de negócio tanto quanto homem. E assim, não é que é homem ou mulher, é o mesmo mercado. É o mesmo mercado, só que alguns se envolvem mais do que outros. Então é assim, tem empreendedoras que a parte financeira da empresa quem cuida é o marido, ela não sabe quanto fatura. Aí você fala, tá errado isso? Gente, desculpa, mas não tá normal. Por que de uma parte você entende e de outra você não entende? Ou você aprende a ser gestor do todo, ou vira colaborador, né? Porque mercado é mercado, entendeu? Depois, quando a água bate na bunda, como acontece em diversas situações, aí a pessoa fica desesperada. Então, assim, não existe negócio de mulher, existe negócios, tá? Mas as empreendedoras precisam se posicionar e aprender sobre negócio e fazer negócio, tá? Outras empreendedoras comprando de outras empreendedoras. Infelizmente, eu não sei, é só Freud para explicar, existem alguns preconceitos entre as próprias mulheres. A mulher julga demais as aparências, a mulher julga demais a outra como se fosse uma concorrente no sentido de ou você não veste roupa X ou Y, ou você não tem carro X ou Y. Infelizmente existe essa desigualdade, às vezes também no comportamento de empreendedoras, né? Então, vídeo reconectando. Eu lembro que no começo do meu negócio, eu tive uma cliente isso em Limeira, há muito tempo, ela disse assim para mim, Sueli, você fala de empreendedorismo, e isso no começo, tá, gente? Mas você nem carro tem. Aí eu peguei e falei assim para ela, se para você o símbolo de fazer o que precisa ser feito é um carro, então você não é cliente para mim. Porque na cabeça da pessoa, quem tem sucesso é quem tem carro. Então uma coisa assim, é coisa de mente pequena? Sim. É coisa de pessoas supérfluas? Sim. Mas são preconceitos que as pessoas têm. E isso pode acontecer em diversos campos, tá, gente? Então, esse é o tipo de coisa que o empreendedor também tem que estar preparado para lidar. E nem sempre a gente aceita em todos os nichos por conta de coisas que você não tem fisicamente, tá? Então, o mercado feminino, né, os negócios conduzidos por mulheres, mulher tem características diferentes. Tem gente, tem filho, tem marido, a dinâmica é diferente. Então, a direção é muito mais importante do que a velocidade. Por isso que a gente tem que ter gestão, porque você não vai fazer as coisas na pressa, você vai fazer o que precisa ser feito no seu tempo, tá? Então, quando a mulher empresária entende isso, ela fala, não, peraí, eu preciso dar ordem para eu progredir e respeitar o seu tempo, porque sim, mulheres têm características diferentes. Acontece muito, né, Thaís? Pois é. E assim, tá errado? Gente, é a experiência de cada um. Como empreendedora, só um minutinho. Todd! Quieto! Os filhos, gente, os filhos. Os filhos de 4 patas começam a latir. Então, o mercado, ele é uma caixinha, não vou dizer de surpresa, né? Mas tem muitas variáveis. Então, pensa comigo, a gente veio de dezembro, janeiro, férias, fevereiro, carnaval, março, coronavírus. Gente, 4 meses que assim, se você não tiver resiliência, se você não tiver gestão, se você não tiver inteligência e conhecimento das coisas, tem gente que se mata. Principalmente quem tem negócio. É caos atrás de caos. E isso sempre vai acontecer, porque nós vivemos num mundo de caos. Só que você não pode pirar junto, né? Bom, e para trazer ordem a esse caos, o meu negócio, por exemplo, ele já tem esse formato, porque eu já estava me preparando para o cenário online já há algum tempo, tá? Por isso que hoje praticamente todos os meus processos de entrega são 100% online. Porque eu trabalho com a parte mental e trabalho com informação, então eu não preciso da parte física. Mas eu me moldei para esse cenário há pelo menos os últimos 4 anos, desde o planejamento, da prática, etc, etc. Então, o que eu tenho para propor para vocês que são empreendedores? Primeiro, todo mundo que daqui a pouco eu vou acabar a live,
Todo mundo que ficou até o final vai receber, eu vou puxar aqui, vai receber um e-book e depois eu falo como eu vou entregar. Só que segundo ponto, como está a sua pirâmide de Maslow na sua vida? Gente, é extremamente importante você começar a olhar para você e entender o seu processo, como está a sua vida e as suas necessidades nesse momento da sua vida. Senão você não cria o futuro. E o futuro depende da fé de cada um. Então tem gente que às vezes está desacreditado, está sem esperança e está começando a entrar em desespero. Por quê? A pessoa está indo para o vazio. Se ela não deu significado na vida dela, consequentemente ela não tem ordem na vida dela e muita gente vai começar a ir para o abismo. Porque o caos ele vem para fazer ruptura. Eu não sei se vocês têm aí uma atividade espiritual, mas o caos ele vem para trazer ruptura. Porque ele precisa separar o joio do trigo. Tem gente que não vai passar dessa fase, mas essa fase vai passar para muitos, tá? Agora, quem tiver que ir vai ir, quem tiver que ficar vai ficar. Só que o caos, ele é, como a Raquel disse, cíclico. Cedo ou tarde ele vem. Agora, quando você não se prepara, quando tá bom, você cai no caos. Porque não é só questão financeira. Pode faltar dinheiro? Pode. Pode faltar comida? Pode. A questão é, não pode faltar a sua alma. Não pode faltar você como ser. Porque o caos também traz oportunidades. E aí, quem aprender a enxergar vai sobreviver, né? Não é nem questão de oportunismo, é questão de demanda e oferta, é questão de criar a situação, tá? Com a quarentena as pessoas estão ainda mais online, é o momento de investir ainda mais em marketing. Exatamente, Camila. Aí a pergunta é, investir com desespero e quem já estava se preparando para? Entende a diferença? Então, às vezes, algo precisa bater para a pessoa falar, meu Deus, eu não estava preparada para isso. E não vai estar mesmo, porque você não é preventivo, você vive na dor. Gente, ter negócio é trabalhar no amor, é trabalhar na prevenção, é trabalhar com antecipação de cenários. Isso é ser visionário, tá? E ainda assim, não quer dizer que você vai passar por isso ileso. Você vai ter que sentir algumas dores para você enxergar a oportunidade. Só que quando a gente trabalha com gestão, você consegue tá preparado para isso, tá? Então, para quem é empreendedor está me ouvindo, Suelen, nossa, por onde que eu posso de repente recomeçar? Eu indicaria comigo vocês passarem por um diagnóstico da pirâmide de Maslow e no e-book eu vou colocar um valor diferenciadíssimo para quem participou da live, para se quiser fazer, que é um diagnóstico para você olhar antes de tudo para a sua pirâmide, como está a sua vida, não tirando essa parte coletiva, fazer uma autoanálise. Gente, essa hora de olhar para dentro. Quem não olha para dentro não enxerga o que está fora. Se você só olhar para fora, você entra em desespero, porque em você não tem nada, você não cria vínculo. Agora, quando você entra, se reconecta e olha para fora, você começa a enxergar. Então, passar por um diagnóstico da pirâmide de Maslow em nível pessoal. E quem tem negócio, hoje eu tenho um sistema de gestão que é pronto, que se chama Market Hunt. Você entra no processo, ele tem etapas de entrega, mas você entra num processo completo e você se molda a isso. Quem já é cliente, fico mais uma vez a dica, gente, estuda. Essa hora de estudar, de praticar. Então tem muita gente que às vezes até investe, mas não se envolve. Tem que se envolver para a mudança acontecer. Não é fast food, né? Então o realizador, ele tem projeto a longo prazo, não é algo rápido, simples, tá? Bom, perguntas, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre pirâmide de Maslow, cérebro trino, ou a questão das mulheres no mercado, ou alguma pergunta direta? Pode colocar. Mas eu vou chamar pelo menos 2 pessoas para a gente fazer um feedback rapidinho, tá bom? Deixa eu ver quem está online. Hoje a casa tá cheia, olha que beleza, a casa tá cheia. Eu vou chamar a Gi, que faz tempo que a gente não conversa. Gi, se você puder, me aceita aí, só pra gente bater uma... Não vou fugir fora disso, não. Mesmo que entrou depois, é só aceitar. Se não puder aceitar, tudo bem, eu chamo outra pessoa, mas vamos lá. Tantantã, vamos ver se Gisele aceita, só confirmar aí na live, aceitar.
Então, gente, vai passar, tudo isso que está acontecendo vai passar, só que ou você passa com aprendizado ou você passa sem ter entendido o que aconteceu. Quem tem negócio tem que ficar esperto, porque essa é a hora que a água está batendo na bunda de muitos despreparados, entendeu? Então, se você está sentindo, é porque você não se preparou para o caos. E para você mudar isso, você precisa gerar ordem. A ordem, no caso, com a gente, vocês têm uma artivante. Não precisa estar com a gente, pode fazer o seu processo, né? Mas se você vem se preparando, você lida melhor com as coisas, tá? Não tá fácil para mim também. Gisele não pode participar. Mas não dá para entrar em desespero sem, né? Eu vou chamar a Raquel. Pelo menos a Raquel eu sei que sempre aceita, né, Raquel? Vamos ver hoje. Ô, Raquel, olha, falei, você recusou. Tudo bem. Gente, uma única pessoa, vamos lá. Chamar o Ari, que é estudante de marketing. Vamos ver se ele me aceita. Eu sei que tem gente que às vezes não pode, tá? Às vezes não está preparado, tem gente que tem vergonha, mas vamos lá. Preciso tocar minha neta aqui. Você já tem neta, Gi? Não, mas deixa ela aparecer, se ela não for bebezinho, alguma coisa do tipo. A Ari também recusou. Gente, uma pessoa precisa me aceitar? Não é possível. Vamos chamar a Jussara. Eu tô indo pela ordem aqui, tá? Que tá aparecendo. Tô ouvindo, tá? Ok. Só para a gente trocar um. Eu às vezes gosto de chamar a pessoa ao vivo, assim, na hora, só para a gente poder fazer um feedback. Já está terminando a live, tá, gente? Se não. Chamar a Jussara. Se ela não entrar, eu chamo mais um. Se não entrar, eu já vou para a finalização. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Thaís falou que acontece muito com ela. Acontece muito, né, Thaís? Essa questão de mulheres no mercado. Ah, tem 3 meses. Vamos chamar a Thaís. Bom, a Thaís vai ser a última que eu vou chamar, se ela não entrar. Já vou ir para as retas finais. Ô, Thaís, pelo menos uma pessoa, Thaís. Isso aí, agora a gente segue. Tô brincando com as outras, tá? Vamos lá. Vergonha, mas tá bom. Vergonha é roubar e não poder carregar, Thaís. Thaís, seguinte, obrigada por participar da live e eu quero fazer um follow-up com você sobre a temática, o que você tem a acrescentar, o que você concorda, o que você discorda. Você colocou que isso acontece muito, né? Você estava se referindo ao que exatamente? A parte que você estava falando lá dos negócios, que tá todo mundo também em pânico. Tá meio complicado para todo mundo. Né? De trabalho, tá parado. Eles sobem uma loja normalmente. Tá? Pessoas mesmo, parece que tu não tá saindo de casa. Aí fica mais complicado. Tem gente que tem negócio, tá começando agora, tudo. É complicado. Sim. E qual que você acha que é a saída? Porque assim, o complicado ele vai fazer sempre parte, né? A questão é o que fazer para estar acima dessa complicação? O que você está enxergando de possibilidades? Ah, eu não tô meio fora ainda assim, das possibilidades. Todo mundo está tentando online, vender online, mas nem o online tá fluindo. Está fluindo. Tá? Então, É tá porque paradão é um mesmo. caminho que, sim, é um caminho que qual que é o segredo do online? Tem a ver com vínculos, né? Então, quando a pessoa não conhece, nunca ouviu falar do seu negócio, de repente, às vezes você começa a falar com ela, fala, mas quem que é essa pessoa que brotou aqui, né? É, Então, entender esse contexto é importante. Senão as pessoas agora vão acabar fazendo o quê? Indo direto para online. Não, eu vou para online. Mas ninguém nunca te viu lá. Aí você vai aparecer do nada, você acha que vai vender? Não é assim, né? Mas eu tenho uma dica para você. Essa é a hora de estudar o marketing hunt, hein? tô Você que já estudando. está no cinema, legal. Estudar, entender. Lógico que não é isso que vai mudar o cenário atual, não. Mas de repente vai te trazer alguns insights, pelo menos vai te tirar o foco do caos, tá bom? Então, quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não, não. Já tô tentando praticar o marketing e tudo. E vamos colocar em prática, né? Já estamos colocando um pouquinho em prática algumas coisas.
Sim, obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Gente, então eu vou finalizando a live, porque para quem não sabe, a live dá 1 hora, ela fecha, tá? Então já vamos para as retas finais. É o seguinte: o caos está instalado, ele vai passar e outro vai voltar. Pessoas não continuarão e outras continuarão, porque faz parte da vida, né? A questão é, esse é o momento de intra. Intra é você voltar para si mesmo. Se está tendo desordem no mundo é porque precisa ter mais ordem. Isso é um antídoto para o caos. Só que começa com cada um de nós. Então eu indicaria você, antes de tudo, olhar para a sua vida, fazendo um diagnóstico da sua pirâmide de Maslow. Quem tem negócio, trazer gestão, aprender sobre gestão, porque ninguém aqui vai conseguir fazer alguma coisa agora. Cada um tem que fazer a sua parte, que é ficar em casa, fazer o seu processo. Só que se você não tiver o que fazer, você vai começar, os seus fantasmas vão começar a ver. Porque você nunca parou para se ouvir. Então, o silêncio vai trazer com você algumas situações que você nunca parou para questionar. E isso pode levar as pessoas a perder a língua com a própria vida. É onde tem gente que entra em depressão, é onde tem gente que começa a pensar em besteiras, tá? Pode ser que aumente o nível de violência, pode ser que aumente o nível de agressividade das pessoas, porque todo mundo está virando, está indo mais para o cérebro reptiliano, e a gente precisa de cérebro límbico, mas principalmente do neocórtex frontal. Então não é a hora de só se guardar, é a hora de planejar. Planejar e olhar para dentro. O que é que eu não estou fazendo? Porque o externo só está mostrando a vida de cada um de nós. Então, ou aprende com tudo isso, ou você sucumbe. Então, quem se adaptar, sobrevive, tá? Parece um papo de fim de mundo, mas é mais ou menos assim. Então, eu tenho agora 4 dicas de filme para os fortes, tá? Que eu acho que é interessante vocês analisarem contextos, que são filmes que retratam situações coletivas, situações drásticas em massa, para vocês verem o comportamento humano na prática. O primeiro filme, Ensaio sobre a Cegueira, que é um filme antigo, mas é sobre uma epidemia que fez com que as pessoas perdessem a visão, e tem uma única pessoa que não perdeu. Interessante. O pior filme que eu já vi na minha vida, chama A Estrada. É um filme que fala sobre uma situação que aconteceu no planeta, a água não ficou mais potável e as pessoas começaram a virar canibais. É interessante. É drástico, mas é interessante. O outro filme é Sentidos do Amor. É um filme muito tem a ver com essa situação e as pessoas vão perdendo o sentido aos poucos. Então, as pessoas perdem a audição, depois perdem o paladar, depois perdem o tato, por último, a visão. É interessante ver, porque a gente não valoriza aquilo que a gente tem até que a gente perde, né? Como, por exemplo, o convívio humano. Então, tá todo mundo na sua. De repente, você fala, não toque as pessoas, não beije as pessoas, não abrace as pessoas. Aí tem gente que fala, caramba, eu já não estava nem fazendo isso, agora que eu não posso, parece que eu quero fazer, né? E, e isso é interessante. Então, eu acho que a gente só tem a aprender. Quem viver, verá. Quem não viver, a gente se encontra em outros momentos. Mas a vida é o caos. É bom a gente pensar nisso, porque não é para entrar em desespero. Desespero só vai trazer guerra, né? Só vai trazer violência. E a inteligência, ela está nas escolhas. Então, escolha ter conhecimento, escolha ter gestão, escolha ser humano e entender de humano, porque aí você vai buscar sempre o seu autoconhecimento e vai ensinar, tá, gente? Não sou dona da verdade, longe disso. Então, assim, o que eu estiver falando, se estiver sendo útil para você, legal. Se não, vamos embora. Amanhã é outro dia e fecha tudo. Falando em dica, estou adorando a dica do Mad Men, né? Mad Men é demais. Mad Men, para quem não sabe, é uma série, mas ela é voltada mais aos negócios e com base nos anos 60. Mostra publicidade dos anos 60. Gente, no Marketing Hunt a gente tem uma biblioteca e tem umas sessões de vídeos que a gente vai. Então, assim, se conectar com empreendedores para a gente avançar e mudar, pelo menos a nossa sociedade. Gratidão, quem ficou até o final, depois eu consigo ver e eu falo amanhã, tá? Como que eu vou entregar o e-book, porque eu vou terminar de montar ele amanhã e amanhã eu falo com vocês.
Gente, gratidão mesmo, tá? E vamos embora. Logo passa. Logo passa esse vírus aí. Beijo, tchau, tchau.